Mateus capítulo 25, versículo 14 em diante, nós temos a parábola dos talentos e diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Até aqui. Irmãos, nós temos aqui uma parábola do Senhor Jesus. Eu acredito que é uma parábola tanto quanto conhecida por todos nós. O Senhor Jesus conta esta parábola na última semana dele, antes de morrer, antes de ser crucificado. Provavelmente na quarta-feira daquela semana, terça ou quarta-feira daquela semana. Ele profere essa parábola no mesmo momento, no mesmo instante em que ele profere o sermão profético de Mateus 24, e também logo em seguida a parábola das 10 virgens, que também conhecemos bem, aquelas mulheres, 5 prudentes, 5 imprudentes. Nesse contexto todo, Jesus está dizendo a respeito disso. Quando ele vai iniciar essas 2 parábolas, ou terminando o capítulo 24, ele diz: então o reino dos céus, no primeiro versículo do capítulo 25, então o reino dos céus será semelhante. E aí ele diz, profere a parábola das 10 virgens e profere em seguida a parábola dos talentos. O que ele está dizendo é que o reino dos céus tem alguma semelhança, ou esta parábola traz revelações acerca do reino dos céus. Olhando aqui a parábola, irmãos, obrigado. Olhando aqui a parábola, o que nós temos? Um homem, uma pessoa muito rica, um senhor de escravos, e ele chama ele chama 3 dele, vai fazer uma viagem, vai se ausentar durante algum tempo, e entrega uma fortuna. Esse talento aqui, ao contrário do que a palavra talento tem para nós hoje, né? De habilidade, fulano tem talento para cantar, tem talento para pintar quadros, tem talento para fazer isso ou aquilo.
talento aqui era um dinheiro, né? uma quantidade de dinheiro, bens. Provavelmente, os 5 talentos equivaleriam aí em torno de 175 quilos de ouro. Os outros, né, menos, 75 e 35 quilos de ouro, respectivamente. Aí. Ele entrega para esses homens, servos seu, e espera que eles trabalhassem e multiplicassem aquele dinheiro. A sequência da parábola está muito clara para nós. Nós vemos aí que depois de algum tempo esse senhor, ele volta, 2 deles trabalharam, Deus, o Senhor elogia esses 2 e diz para eles que eles seriam recompensados. Imagina se esses 175 quilos de ouro, ele é considerado como pouco, né? Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. O que seria muito na perspectiva desse generoso Senhor? É algo assim espetacular. Mas aquele outro, ele diz que foi mal, negligente. Ele então toma aquele 1 talento que o sujeito traz de volta para apresentar. Está aqui, eu guardei direitinho, não sumiu nada, não faltou nada, e realmente estava ali. Dá para aquele outro que havia dobrado a renda, né, a riqueza, e a esse ele diz: lançai-o nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, eu queria perguntar para você, para cada um de vocês aqui, somos poucos hoje, eu poderia citar nominalmente cada um aqui, porque eu quero direcionar a pessoa muito pessoalmente, inclusive me vendo nesse reflexo aqui, perguntar para mim: qual desses servos é você? Com toda sinceridade, com qual deles você se assemelharia hoje? Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo, Ele implantou o seu reino. Há uma certa semelhança dessa parábola com a parábola das minas, lá de Lucas, mas elas são parábolas distintas, elas têm objetivos distintos e a gente não poderia tomar uma pela outra, talvez em um aspecto menor aqui, outro ali, mas essa daqui fala de Jesus voltando como Senhor. Então a ênfase maior desta parábola aqui é o fato de Jesus, quando voltar como um juiz e não mais como um advogado. Nós sabemos, irmãos, que desde a ressurreição e até o presente momento, o Senhor Jesus está lá no céu como um advogado intercedendo por nós. Eu quero já começar dando uma boa notícia para você, dizendo que o Senhor Jesus está lá no céu intercedendo por você, fazendo coro com o Espírito Santo, clamando a Deus com gemidos inexprimíveis, por você e por mim também. Mas quando Ele voltar, Jesus não voltará como um advogado de defesa, mas voltará como um juiz, aquele que vai executar a sentença. Você me vê e me ouve todas as vezes, ou quase todas, dizendo: Jesus pode voltar esta noite. Irmãos, eu tenho uma convicção muito grande, uma expectativa muito grande da brevidade de Jesus, da volta de Jesus. Eu sei que Jesus pode voltar a qualquer momento, ou quando eu digo que Jesus pode voltar a qualquer momento, eu não estou dizendo isso como uma mera força de expressão, um jogo de palavras, alguma coisa nesse sentido. Pelo que a Bíblia nos mostra, é como se nós já pudéssemos ver Jesus de longe. Você imagina aquela cena de uma mãe que espera, o filho diz que está voltando: mãe, estou indo aí te visitar, depois de tantos anos distante, e certamente aquela mãe, imagina se ela mora num lugar plano, onde a vista dela alcança uma distância muito grande, ela está ali naquela expectativa, e quando ela vê de longe, ela conhece o jeito de andar do filho dela, ela já sabe que é o filho dela, e ela abre os braços, e ela já grita, festeja: o meu filho está chegando, porque ela
tem a intimidade e a capacidade de reconhecer isso. A palavra de Deus nos fala acerca da volta de Jesus Cristo, da brevidade da volta de Jesus. É muito possível que Jesus volte a qualquer momento, mas louvamos a Deus que Ele ainda não fez isso ainda, porque eu temo, irmãos, que talvez a maioria de nós, eu estou falando nós, e hoje eu quero falar especificamente de Igreja Batista Bethesda, eu não quero falar de nós crentes como um todo, ou então quando eu digo nós, na verdade eu estou me referindo àqueles outros, mas falar especificamente aqui de nós mesmos. Eu temo mesmo que nós estejamos talvez absolutamente despreparados para a volta do Senhor Jesus Cristo, e eu tenho que confessar para você que num certo sentido isso me deixa, eu estou emocionalmente muito mal, porque às vezes nós insistimos e procuramos expor a palavra de Deus, e o perigo que é a possibilidade de muitos de nós estar correndo em vão. Aquele tipo de pessoa que vai, que corre, eu não sei se você já viu um atleta, ou você, talvez nós aqui, ligados talvez muito mais a esporte de futebol, quando a gente vê, eu lembro muito bem que numa dessas Copas, o time da Argentina, ainda um certo favoritismo, o Maradona jogava, e o time da Argentina ganhou, e Maradona foi pego no exame antidoping, e aí eles foram desqualificados. Coisas desse tipo podem acontecer, pessoas que desistem a poucos metros da linha de chegada. Eu temo que muito disso pode estar acontecendo. Os irmãos conhecem, sabem muito bem, tenho falado sobre a doutrina da eleição, tenho falado muitas e muitas vezes, o Senhor ama você. Jesus escreveu o seu nome no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. O Senhor Jesus, nada pode nos separar do amor do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia nos garante isso. Mas irmãos, o que esta palavra de Deus hoje está dizendo para nós, e com toda a força, é possível que alguns se encontrem como servos infiéis, maus e negligentes, e mais ainda, ingratos, por receberem tão grande favor do seu Senhor e o estarem desperdiçando de maneira um tanto quanto negligente. Muitas vezes eu procuro sempre, eu sei que muitos irmãos sabem de uma filosofia de vida que eu tenho, eu prefiro ter o culpado por inocente do que o contrário, do que ter o inocente pelo culpado, porque se você cometer um erro de julgamento, ou seja, quando eu digo ter o culpado por inocente, quando alguém age mal, quando alguém dá um mau testemunho como crente, eu estou vendo com os meus olhos, ouvindo com os meus ouvidos e analisando o que diz as Escrituras. E quando eu olho para o que a Bíblia diz e vejo o testemunho de um irmão, de uma irmã, de um adolescente, de um adulto, de um velho, de alguém ou qualquer um que seja, e a gente olha para a Bíblia e olha para a pessoa e vê que não está batendo uma coisa com a outra, talvez deveríamos chegar e falar e ser absolutamente diretos, mas eu penso, eu posso estar errado, eu posso estar fazendo um julgamento errado. E é como aquela história que você já cansou de ouvir. Quantos, especialmente vindo do mundo americano, dos Estados Unidos, quantas pessoas estavam no corredor da morte, hoje estão no corredor da morte, e agora com o avanço da tecnologia, pelos exames de DNA, descobriram que aquela pessoa que está no corredor da morte, que foi acusada de um estupro, não foi aquela pessoa, porque o exame de DNA provou que não foi, e aquela pessoa estava inocente. Imagina se ela tivesse sido morta, como trazia a vida dela de volta?
É por isso que muitas das vezes eu prefiro tomar o culpado por inocente, porque se eu cometer um erro errado, se eu chegar para você, se eu for lá na sua casa e apontar o dedo no seu nariz com a autoridade da palavra de Deus e dizer, se você não mudar de atitude, você vai para o inferno, porque o que você está fazendo é pecado. Eu às vezes tenho medo de agir de maneira insensível por não ser onisciente, não conhecer a situação como um todo. Mas a palavra de Deus, e Deus tem me cobrado, irmãos, que talvez errar pelo outro lado seja tão pernicioso quanto, porque se você não pular, se você não deixar de ser um mau e negligente servo, você vai para o inferno. E eu posso dizer com toda a tranquilidade desse mundo, pode ser que o seu nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro ainda hoje, mas ao analisar esta parábola, eu começo a ter a convicção de que esse nome pode ser riscado, e de que se continuarmos nessa atitude má e negligente para com as coisas de Deus, o nosso nome será riscado do livro da vida do Cordeiro. E isso, irmãos, até onde vai a minha responsabilidade? Eu não posso deixar de dizê-lo. Os irmãos sabem muito bem que eu sempre digo que Jesus é o pastor desta igreja, e Jesus é o pastor dessa igreja. Não me acho digno, irmãos, de maneira alguma, e não estou aqui me colocando numa posição superior a todos os demais. Deus sabe como me sinto. E eu gostaria muito que a palavra de Deus não fosse distorcida por causa das minhas faculdades, das minhas limitações. Eu gostaria muito que isso acontecesse. Eu temo, irmãos, eu tenho um verdadeiro pavor de distorcer a palavra de Deus, falando de uma maneira não correta, ou não de acordo com a palavra de Deus, ou agindo de uma maneira não correta para com a palavra de Deus. Que Deus me perdoe se assim seja. No entanto, confiando no que a próprio Deus diz, que a palavra dele não volta para ele vazia, mas cumpre aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja. Eu creio que o Espírito Santo há de fazer isso em nossas vidas. Veja, irmãos, a palavra de Deus, e aqui talentos nesse sentido, na parábola talento era um dinheiro para ser administrado, mas para nós hoje significa dons e talentos, habilidades. Quando nós fomos gratuitamente salvos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, não são os nossos méritos, porque tudo o que nós fazemos, tudo o que nós sabemos fazer é ser contra a vontade de Deus, é ser contrário, é fazer aquilo que desagrada a Deus, é buscar os nossos próprios interesses. A prova é, olha como nós estamos. Mesmo que a gente pudesse até se orgulhar, somos uma igreja diferente, somos uma igreja cuja única regra de fé e prática tem sido realmente a Bíblia. Não temos modismos, não fazemos papagaiadas, não fazemos shows, não ficamos aqui criando eventos para atrair pessoas, procuramos a palavra pura e simples. Mesmo assim, estamos aí tropeçando aos trancos e barrancos, e se não é a misericórdia de Deus, a mão de Deus nos sustentando, talvez há muito que já estaríamos determinados aqui, decretados aqui, o nosso lançamento nas trevas, aonde haverá choro e ranger de dentes. Romanos capítulo 12, versículo 6, nos dá o exemplo de habilidades que o Espírito Santo potencializa em nós. E aí ele vai falar sobre a capacidade de pregar o Evangelho, muitas vezes de pregar mesmo, pregar no púlpito, ou pregar, falar ao público. Outros têm a capacidade de ensinar, têm aquela habilidade de ensinar adultos, ensinar crianças, ensinar os jovens.
Outros têm a capacidade de contribuir, de juntar recursos e com esses recursos financiar a obra de Deus, o envio de missionários para tantos e tantos cantos. Outros têm a habilidade de socorrer, de atender necessitados, de serem misericordiosos, de cuidarem das pessoas necessitadas, de cuidarem dos doentes. Outros têm a capacidade de administrar, de cuidar, e aí contextualizando, a tesouraria da igreja, a secretaria da igreja, de outros serviços, genericamente falando, diaconias. Eu vou lavar, eu vou limpar, eu vou pintar, eu vou cuidar, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Cada um de nós tem habilidades. Também em Efésios capítulo 11, o Senhor Deus nos fala de talentos dados, disponibilizados pelo Espírito Santo, pelo Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, para que pessoas possam assumir responsabilidades e cargos de liderança na igreja, para que isso, a obra de Deus, a igreja de Cristo seja aperfeiçoada, é o que vai nos dizer ali em Romanos. Mas vamos olhar para nós aqui, irmãos. Quantos de nós têm assumido um compromisso sério, um compromisso de vida ou morte com esses talentos? Por que a nossa escola bíblica, a gente está aqui capengando? Por que nós temos apenas 2 cultos na semana, um na quarta e o outro no domingo, e olhe lá? Por que nós não temos mais o PEP? Por que nós não podemos fazer, não estamos realizando outras obras mais? Por que ainda continua, quando chove, molhando mais aqui dentro do que lá fora? Por que nós estamos numa situação em que... Por que estamos pegando, irmãos, aquelas habilidades que Deus tem dado para nós, enfiado debaixo da cama, agindo como pessoas insensíveis e descompromissadas e principalmente ingratas com aquele que nos deu tão grande salvação? Por que mais e mais pessoas não estão sendo evangelizadas, não estão sendo alcançadas? E me cora de vergonha quando vejo testemunhas de Jeová na rua, saindo debaixo de chuva, debaixo de sol, batendo lá na minha porta, 7 horas, 8 horas da manhã, me perturbando para poder receber um estudo da Bíblia, e nós não estamos fazendo nada disso. Por que não estamos pregando o Evangelho para as pessoas? Por que estamos gastando tanto tempo em querer mais e mais para nós mesmos? Queremos uma igreja que nos abençoa. Eu estou com um problema, eu preciso disso, eu preciso de alguém que me acolha, eu preciso de alguém que venha me ouvir, alguém que venha ouvir meu choro, que venha me consolar, que venha orar por mim, que venha aqui na minha casa, que me ajude, que me compreenda quando eu falto ao culto, quando eu prefiro ficar em casa por qualquer coisinha. Por que temos sido tão egoístas, irmãos? Será que é justo isso? Se esse Senhor aparecesse aqui hoje e cobrasse, pedisse prestação de contas, o que você sabe fazer? Você sabe cozinhar? Você tem usado a sua habilidade culinária para que o Evangelho seja pregado? O que você sabe fazer? Você tem usado as suas habilidades, aquilo que você sabe fazer, ou aquilo que você tem em suas mãos? E veja, nós não estamos falando apenas de coisas sobrenaturais. É lamentável que muitas pessoas passaram a chamar de dom do Espírito, falar em língua que ninguém entende nada, o pseudo-revelação, porque o poder de Deus está me revelando aqui que tem alguém, olha, cuidado com aqueles vídeos no YouTube que você está vendo, Deus está me revelando aqui. Deus está me revelando aqui que você não tem respeitado o seu marido, Deus está me revelando aqui que você tem maltratado a sua esposa. Eu poderia usar desses artifícios, dessas coisinhas psicológicas, manipular a mente de vocês. Olha aí nos programas de ciência, você vai ver isso acontecendo com gente que não tem ciência nenhuma. Se eu começar a falar para você, olha, eu estou vendo aqui um anjo ali, aquele anjo está sentado ali, eu tenho certeza que meia dúzia de pessoas vão começar a ver um anjo sentado ali. Isso é manipulação de mente.
E passaram a dizer que isso é dom do Espírito Santo. Dom do Espírito Santo é usar todas as minhas habilidades, tudo aquilo que eu sei fazer. Se a única coisa que eu sei fazer é lavar uma roupa, lavar um paninho de prato, eu vou lavar isso. Como que eu posso usar o saber lavar um paninho de prato na mão para o Evangelho ser pregado, ser anunciado? Isso é dom de Deus. Isso é habilidade que o Espírito Santo usa. Eu louvo a Deus, irmãos, porque o Senhor Jesus Cristo não voltou. Eu sou muito grato a Jesus pelo tempo dado, porque se Ele tivesse voltado, estaríamos, muitos de nós aqui, nesse lago de fogo. E eu posso dizer, se você se dignar a vir aos cultos nas quartas-feiras, você vai aprender sobre isso. Uma historinha equivocada que contaram para nós, né, de arrebatamento da igreja, e aí a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. E por que eu digo que essa, e com todo respeito e carinho, eu digo a muitos que se equivocaram nesse negócio? Porque aí as pessoas pensaram o seguinte: não, e depois de assistir muito aqueles filmes, né, deixados para trás da vida, que eu acredito que a maioria viu, né? Ah não, até o pastor ele ficou, mas aí ele viu que era o arrebatamento da igreja, ele se arrependeu e se converteu agora, e aí teve uma segunda chance. Irmãos, isso é a história da carochinha. Eu não posso dizer que foi Satanás que inventou isso daí, aí eu estaria talvez até quase cometendo uma blasfêmia, mas eu acredito que Satanás se deliciou muito com isso, porque isso faz com que muitos sejam crentes meia boca, estão dentro da igreja porque sabem que se acontecer o tal do arrebatamento, ela vai ter ainda uma segunda chance lá na frente. Se Jesus Cristo tivesse voltado, irmãos, o dia que Jesus Cristo voltar, Ele não vai voltar para fazer coisas em etapas, não. Em lugar nenhum da Bíblia você encontra isso. E se você quiser saber como, você vai ter que participar aqui dos cultos de quarta-feira, para poder aprender a respeito disso, o que exatamente a Bíblia diz. Jesus Cristo vai voltar, e imediatamente como juiz. Se você continuar lendo aqui o Mateus 25, você vai ver que ele vai fazer, olha, quando ele vier, ele vai separar os bodes, versículo 31, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Veja, não vai dizer, aí haverá 7 anos, aqui o intervalo, não tem nada disso. Quando ele voltar, ele vai voltar e se assentará no trono da sua glória, e todas as nações reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É imediatamente assim. E aos que estiverem à sua esquerda serão lançados no lago de fogo, nas trevas, melhor dizendo, onde haverá choro e ranger de dentes. Veja, irmãos, que esse servo negligente, versículo 24, olha o que ele diz: chegando por fim, o que receberam um talento, disse: Senhor, talvez se a gente fosse fazer a caricatura, né? Aquela carinha, sabe daquele desenho animado que tem um gato que faz uma carinha assim de coitadinho, né? Sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. O Senhor vai dizer para ele: servo mau e negligente, você sabia de tudo isso? Então é justamente, as suas próprias palavras estão te condenando. Você está sendo condenado pelas suas próprias palavras. O mínimo que ele podia fazer aqui, entregar o dinheiro ao banqueiro. Naquela época, existia alguma coisa hoje mais ou menos como agiota. Então a ideia, inclusive talvez daí venha o nome banqueiro dos nossos dias de hoje, né? Que nós nos referimos a esses donos e acionistas aí desses bancos que estão ganhando trilhões.
Naquela época o sujeito se assentava num banco em um determinado lugar da cidade, e ali alguém vinha e deixava o dinheiro com aquela pessoa, e ele guardava aquele dinheiro, e ele usava aquele dinheiro para emprestar a juros altos, agiotagem, para outros necessitados, e para aqueles que eram dono do dinheiro, ele dava lá uma migalhinha. É a mesma coisa, a filosofia não mudou. Você vai pegar um dinheiro no banco, você que tem conta num determinado, um dos 2 maiores bancos do Brasil, um deles, então você chega lá no caixa, está lá, você tem um limite de tantos R$1.000, quer usar agora? É só você apertar um botão, o dinheiro aparece na conta. Olha que facilidade, a juros de 8%, 9% ao mês. Mas como que ele empresta esse dinheiro? É o dinheiro que eu coloco lá no banco, que eu recebo 0,5% de juros. Então ele me paga 0,5% para eu deixar o dinheiro guardado lá, quando muito 1%, não chega a 1%, e empresta a 8%, 9% para os outros desinformados, para dizer o mínimo. Era o mínimo que esse homem aqui podia fazer. O que você tem feito? Irmãos, mas quantas desculpas eu tenho ouvido? Quantas desculpas eu tenho ouvido de algumas pessoas, e eu quero pedir perdão aqui para vocês, mas eu estou ficando irritado com algumas desculpas esfarrapadas, irmãos. Por que eu não vou ao culto? Por que eu não... Veja, nem vir a cultos, nem isso, que seria emprestar o dinheiro para o banqueiro, mas na cara dura, e aí posta no Facebook: meu Deus, eu te amo. Por que não vem dizer isso aqui agora? Por que não está sentado aqui, levantando as mãos para cima, adorando ao Senhor? Irmãos, eu temo pela vida de muitos de nós. No entanto, a palavra de Deus nos diz que Deus é rico em misericórdia. A respeito desse Deus que nós lemos: tua, Senhor, é a grandeza, a força e o poder, a honra, a vitória e a majestade. A palavra de Deus, o salmista nos diz tantas e tantas vezes que Deus é misericordioso, Ele é, a sua ira dura até 2 ou 3 gerações, mas a misericórdia do Senhor até 1000 gerações, daqueles que têm um coração quebrantado e humilde. E se Deus nos fala a respeito disso, irmãos, e se o Senhor Jesus Cristo deixa esta parábola para nós, é para nos alertar, é porque Ele nos ama que Ele nos corrige, é porque Ele nos ama, é que Ele nos alerta. Talvez Deus esteja falando para você: você tem sido até aqui um servo mau e negligente. Olha para a vida desse homem aqui. E eu posso dizer, se Jesus voltasse, se Jesus estivesse fisicamente falando, fisicamente como eu estou fisicamente, como você está fisicamente, é claro que espiritualmente na sua onipresença, é claro que Jesus está, mas nós não o estamos vendo fisicamente falando. E talvez se ele estivesse dizendo, talvez ele estivesse dizendo para nós: olha, está vendo esse cara aqui? Esse cara aqui é você. Mas se você se arrepender dos seus pecados, se você se arrepender dessa sua condição de negligente, de desamoroso, desamor para com Deus, de desinteressado, de descompromissado, de egoísmo, de querer só as bênçãos, só o pão, como ele disse para aquela multidão: esse povo está atrás de mim por causa dos pães que eu multipliquei. Mas quando Jesus chega e diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, fugiram. Se bem que as palavras são outras, mas eu estou aqui juntando situações.
Se você reconhecer os seus pecados, o Pai é fiel e justo para lhe perdoar todos os pecados. Jesus, o Espírito Santo está aqui tocando em seu coração e dizendo: olha, reconhece as suas faltas e pede perdão, e imediatamente lá diante do trono de Deus, diante do trono do Pai, o Senhor Jesus Cristo está lá advogando. Não, Pai, mas veja bem, olha, ele fraquejou, ela fraquejou, agiu a si mesmo, mas eu derramei meu sangue por ele, eu derramei meu sangue por ela, ainda há tempo, não chegou ainda a minha hora de ser o juiz, então dê outra oportunidade, restaura, renova esse coração, aviva. O Pai dá ordem e o Espírito Santo vai inflamar o seu coração, e você realmente vai ser completamente dedicado, como aqueles homens. Veja, quando eles recebem, aqueles dois que são diligentes, eles saem imediatamente. O que receberam 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Você já vai sair daqui outra pessoa, cheio do poder do Espírito Santo. Não, eu quero pregar o Evangelho, eu quero usar as minhas habilidades, eu não quero deixar a igreja ir minguando, eu quero ver pessoas sendo salvas. Irmão Ronaldo nos trouxe um quadro triste. Olha essas pessoas que estão lá fora, alguns talvez nem tanto, mas quantos outros estiveram em situação igual, ou talvez pior, e agora estamos aqui. Se ninguém tivesse pregado o Evangelho para você, se estivéssemos cercados de maus e negligentes, você ainda estaria lá, e muitos daqueles que estão lá, ou daqueles que estiveram lá até pouco tempo atrás, nesse momento estão mortos e enterrados, sem outra oportunidade, e certamente o sangue deles é responsabilidade nossa, porque estão lá no começo do cascalho, Ronaldo, a 900 metros de distância das nossas pernas, e nós não estamos fazendo nada. Mas Deus enche o nosso corpo, o Espírito Santo nos muda, e saímos daqui imediatamente. Quando eles estavam no cenáculo, em obediência à palavra de Deus, em obediência à ordem do Senhor Jesus, estavam ali orando e adorando a Deus, adorando a Jesus. A palavra de Deus diz que eles ouviram um som como de um vento muito forte, e eles foram cheios do Espírito Santo. Naquele momento era necessário. Eu não tenho tempo para explicar para você por que hoje não é necessário a gente ouvir o sinal das pessoas falando em outros idiomas. Ali não foi língua estranha, foram outros idiomas. Contextualizando, eles ali falaram em francês, inglês, alemão, japonês, sendo de nascença judeus, portanto falavam o aramaico. Male, talvez um ou outro tinha noção de grego naquela hora, da língua grega que era falada ali, talvez o latim, mas o alemão, o francês, o japonês, o hindu, eu sei lá que língua que se fala na Índia, na China, eles não sabiam falar, e foi isso que o Espírito Santo os capacitou a fazer. Qual que era a evidência desse sinal? Olha, eu vou capacitar vocês, ainda que vocês nunca souberam falar outro idioma, vocês vão falar outro idioma, se preciso for, do nada vocês vão aprender a falar, para anunciar para o alemão, para o japonês, para o
o caiçara, para o mineiro, para o baiano, para sei lá quem. Eu vou capacitar vocês. Se nós orarmos, se nós desejarmos isso mesmo, irmãos, nós saímos daqui transformados de servos negligentes para servos diligentes. E é para isso que nós estamos orando, e é para isso que nós estamos jejuando, e é para isso que eu quero convocar você para o nosso tempo de jejum e oração. Estamos clamando pela igreja, irmãos, estamos orando pela igreja. Mais uma vez eu peço que você que não ouviu ainda, tem o meu e-mail lá, tem o meu WhatsApp lá, a mensagem do WhatsApp, onde eu mandei para você o link dos desigrejados, e tem um anterior a esse, quando nós falamos sobre o nosso jejum e a nossa oração. Encorajo você, esforço você, eu peço encarecidamente aqui, humildemente, para que você ouça, e que você entre nessa campanha de jejum e oração pela igreja. Inicia seu jejum na segunda-feira à noite, após as 18 horas, a partir dali, não faça nenhuma refeição, se você tem o hábito de fazer a janta, se você tem o hábito de jantar, inclusive antes das 6, eu conheci gente que, há pouco tempo atrás, que fazia isso, né? Tinha essa rotina. Então, abra mão do seu jantar, abra mão do seu café da manhã, e depois faça o seu almoço, se possível for. Então retome as suas refeições a partir do meio-dia, se puder alongar um pouco mais, que assim seja, mas pelo menos faça isso em quebrantamento, em atitude, com a intenção de penitência, de dizer para Deus: Senhor, eu estou com a minha alma ferida, eu estou com a minha alma aflita, assim como eu estou aqui com o meu físico agora aflito, porque da fome, né? A gente sente mesmo a dor da falta do alimento, muito mais uma questão psicológica do que necessidade biológica mesmo, né? Mas eu estou aqui afligindo a minha alma, Senhor, o meu físico, porque a minha alma está aflita por causa da igreja, porque muitos de nós temos sido maus e negligentes. Neemias, quando orou pela nação de Israel, ele se identificou com o pecado do povo, apesar de Neemias mesmo não ter cometido pecado nenhum. Neemias foi um servo fiel e dedicado a Deus, mas ele fez um jejum, está lá no comecinho do livro de Neemias, e ele ora a Deus, e ele fala a Deus: Senhor, nós temos pecado, eu me incluo. E depois do período de oração e jejum, Deus ouviu a oração de Neemias, e houve um avivamento, e o rei deu um decreto para que Neemias pudesse voltar e reconstruir, e reviver a cidade de Jerusalém. Que Deus possa fazer isso conosco, irmãos. Eu quero te convidar a fazer isso, a se empenhar e a se dedicar, pessoalmente. Faça a sua penitência, dobre o seu joelho diante de Deus, e: Senhor, eu tenho sido mal e negligente, onde, meu Deus? Mostra-me onde caí. E quando Deus mostrar para você, seja humilde para dizer, como aquele publicano que batia no peito e falava: Senhor, eu sou um pecador, me perdoa. Se você agir assim, certamente Deus há de derramar um avivamento no nosso meio, irmãos, e nós vamos ver os milagres de Deus, nós vamos ver os nossos filhos dedicados ao Senhor, nós vamos ver a nossa família se convertendo ao Senhor, nós vamos ver os maridos amando as esposas sendo bênção nas vidas dos maridos, os filhos na vida dos pais, os pais na vida dos filhos. Nós vamos ver essas pessoas que o irmão viu ali e testemunhou agora se convertendo ao Senhor, gente entrando aqui chorando, se lamentando e pedindo perdão. Nós vamos ver essas nossas escolas, onde os nossos filhos estão estudando, onde reina a pornografia, onde adolescentes de 12, 15 anos estão entrando com drogas e armas. Nós vamos ver essa juventude, essa criançada entrando ali de Bíblia na mão. Fazer como eu tive a oportunidade, a experiência de participar, levar a bateria, levar o violão lá para o culto, e na hora do recreio fazer um louvor a Deus, cantar músicas de louvores a Deus.
Eu tenho certeza de que Deus pode fazer isso, irmãos. Mas se formos maus e negligentes e ficarmos escondendo os nossos talentos, isso não vai acontecer. Se ficarmos dando desculpas esfarrapadas, isso não vai acontecer. Mas se nós dobrarmos o nosso joelho, orarmos e jejuarmos e nos penitenciarmos, Deus vai fazer isso e muito mais. Porque nós servimos a um Deus que pode fazer muito mais do que pedimos e pensamos.